As maravilhas do Egito Antigo estão entre os símbolos mais famosos da busca pela imortalidade. As pirâmides de Gizé tornaram-se ícones, símbolos magníficos do desejo de permanência dos antigos egípcios. Maciças e grandiosas, elas perduram há quase 4.000 anos. As pirâmides são mais do que túmulos. Para os egípcios, eram componentes centrais da crença na vida eterna. The idea that life continued after death was something which underpinned Egyptian religion, and also I think it was very much a case of them loving life so much they wanted to make sure it continued forever. Os preparativos para a vida eterna eram complexos. Os egípcios achavam que o corpo voltaria a ser usado, e por isso era importante preservá-lo. As técnicas de embalsamamento tornaram-se tão sofisticadas que as múmias egípcias ainda são reconhecíveis 4 milênios depois. O processo era caro e demorado, mas indispensável para todos que podiam pagar por ele. Para os que fossem devidamente preparados, a tumba não seria a última morada. The various tombs, from the Great Pyramids down to the smallest graves, really were magical machines for transitioning the dead person from this world to the next. O morto, durante a jornada para a eternidade, era cercado por tudo que pudesse necessitar, de alimentos e bebidas a roupas e jogos. As tumbas dos reis refletiam toda a sua riqueza e poder. Eram espetaculares, mas nem tudo era perfeito. Apesar de uma engenhosa série de paredes, portas e câmaras falsas, os ladrões de túmulos acabaram entrando em quase todos. Roubaram objetos mortuários. Levaram riquezas. Destruíram os requintados esquifes e reduziram os faraós a uma pilha de ossos. Com o desaparecimento de boa parte do conteúdo das tumbas, as histórias pessoais desses poderosos personagens evaporaram. Os artefatos, imagens e textos que sobreviveram às pilhagens oferecem poucos dados pessoais. A elite egípcia só divulgava o melhor a seu respeito. As imagens nas paredes são retratos oficiais, semelhantes na aparência e idênticos no louvor. Sabemos algo de suas façanhas, mas nada de suas personalidades. Mas houve um faraó cujo destino histórico foi bem diferente. Era o faraó oculto. Um rei que, longe de ser celebrado, foi propositalmente apagado da história. No entanto, sabemos mais sobre ele do que sobre qualquer outro faraó. Seu nome era Akhenaton. As primeiras pistas de sua existência surgiram em 1922, em um dos momentos mais dramáticos da egiptologia moderna. A descoberta pelo arqueólogo Howard Carter da tumba intocada de um faraó pouco conhecido, Tutankhamon. A tumba de Tutankhamon havia escapado dos ladrões de túmulos. Em seu interior havia maravilhas inigualáveis, extraordinários objetos funerários. Era uma caverna do tesouro, repleta das informações que os historiadores procuravam, mas também continha um enigma que os ocuparia por muito tempo. Era a tumba de um faraó, mas algo não se encaixava. Parecia que Tutankhamon fora sepultado com pressa incomum.
Entre os objetos espalhados pela tumba havia tábuas de hieróglifos. Uma exibia a linhagem real de Tutancâmon. Segundo o texto, seu pai se chamava Akhenaton. Para os historiadores, era uma notícia extraordinária. Embora Akhenaton tivesse sido um faraó, os registros egípcios não o mencionavam. Quem era Akhenaton? Como e por que ele fora ignorado? Essas respostas estariam ligadas ao enterro apressado de seu filho? Egiptólogos tentaram resolver o mistério, mas só se depararam com lacunas. Faltavam seções inteiras dos textos. Imagens e inscrições haviam sido apagadas. Preencher os vazios seria um longo processo. It wasn't until probably about 30 or 40 years after hieroglyphs had been deciphered that they started twigging that actually these fills this gap, this rather strange period towards the end of the 18th dynasty. And from that point onwards, when it was recognised where Akhenaton and his fellows actually fitted chronologically, it was then possible to start piecing things together. But the erasure of him from the records was pretty efficient, and it was quite some time before the picture started to emerge. Akhenaton fora varrido da história. Mas por quê? A resposta acabou sendo dada por um inesperado acidente histórico. As areias cambiantes do Vale do Nilo revelaram traços de uma antiga cidade antes desconhecida. Descobriu-se que era a cidade de Akhenaton, chamada Amarna. Depois de mais de 3.000 anos, a história de Akhenaton, tão cuidadosamente recalcada, vinha à superfície. Era o começo do reinado de Akhenaton. Os sacerdotes do templo de Tebas receberam notícias adversas. Akhenaton e sua mulher, a rainha Nefertiti, tinham ideias religiosas radicais e as impuseram a todo o povo egípcio. Até então, os egípcios haviam adorado um panteão de deuses. Mas o novo faraó decretara que deviam adorar apenas um e escolheu Aton, deus do sol. O sistema religioso egípcio estava passando por uma revolução. Inscrições no templo de Karnak ilustram que os egípcios durante milênios haviam sido livres para adorar os deuses que escolhessem. Mas tudo mudou quando Akhenaton decidiu tornar Aton o único deus oficial. Para piorar, um decreto posterior declarou que o único elo entre o povo e Aton seria o próprio Akhenaton.